dia, irmãos. Abra comigo Êxodo, capítulo 20, dos versículos 4 a 6. Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra. Fale conosco essa manhã e que Seu nome possa ser adorado. Em Cristo Jesus. Amém. Estamos aí na nossa 3ª mensagem sobre os 10 mandamentos. Semana passada o pastor Franklin falou sobre o primeiro mandamento: não tenham outros deuses diante de mim. E eu até estava brincando com ele no final do culto que ele invadiu um pouquinho o segundo mandamento. Mas é normal, porque realmente o primeiro e o segundo mandamento, eles estão bem ligados entre si. Tem até algumas linhas de pensamento que vão dizer que o primeiro e o segundo mandamento são somente um mandamento. Ou seja, a proibição de fazer outros deuses, que Franklin citou semana passada, é parte agora desse mandamento de não fazer ídolos e não adorar esses ídolos. Mas a gente consegue ver algumas diferenças práticas entre o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento que o Franklin citou, ele vai ter mais a ver agora em como adorar o Deus certo. Ele disse, semana passada, que o primeiro mandamento é o testemunho da singularidade e exclusividade de Deus. Já o segundo mandamento, ele tem a ver agora em não só como adorar o Deus certo, mas agora da maneira certa. Embora os 2 mandamentos realmente eles estejam bem próximos e bem ligados, eles são realmente ordens distintas aqui. O primeiro tem a ver com o objeto da nossa adoração, que é Deus. Agora o segundo não só tem a ver com esse Deus, mas como a gente deve adorar esse Deus agora da maneira correta. O primeiro ele proíbe falsos deuses e o segundo ele proíbe a falsa adoração. No Catecismo Nova Cidade, a gente teve o privilégio de estudar esse catecismo nas nossas células durante mais de um ano. Ele vai acoplar então o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento na pergunta número 9. Ela diz assim a pergunta: o que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? E a resposta: primeiro, que conheçamos e confiamos em Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que evitemos toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. E o terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e obras. Um pastor muito famoso, chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer que Deus conduz os homens a ver que o Deus revelado nas Escrituras e manifestado na pessoa do Senhor Jesus é o Deus que fez os céus e a terra. O homem cria para si um Deus segundo o seu próprio gosto. Ele faz para si mesmo, não somente de madeira ou pedra, mas do que ele chama da sua própria consciência, uma divindade ao seu gosto, que não será muito severo com suas iniquidades e que não lida com justiça ao impenitente. Ele rejeita Deus como ele é e elabora outros deuses como ele acha que o divino deveria ser. Surgem algumas perguntas já para a gente essa manhã. Quais são as reais proibições desse mandamento? Será que a gente pode ter algum tipo de imagem? Será que existe a maneira errada de se cultuar a Deus? Será que a gente encontra na palavra de Deus a maneira certa que a gente deve cultuar esse Deus santo? Para a gente entender melhor esse mandamento, eu fiz uma divisão aqui em 3 blocos, para ser mais fácil a gente entender. Seria então idolatria, adoração e esperança. 3 pontos: idolatria, adoração e esperança. Você pode voltar comigo aí nos versículos 4 e 5, e a gente começa com idolatria. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Quando Moisés ele desce ali do Monte Sinai,
ele já encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Então, logo de cara, ele já encontra o povo quebrando o segundo mandamento. Eles fizeram aquele bezerro de ouro para se representar a Deus. E qual que é o problema da gente representar a Deus através da sua criação? Que a gente vai representar segundo a nossa própria imaginação. A gente vai dizer como é Deus segundo o seu próprio gosto. A gente pode pensar aqui nos egípcios, naquela época também, eles tinham Deus para todo tipo de situação. Deuses que se moldavam agora segundo o seu próprio gosto, que se moldavam segundo a sua própria conveniência. Tinha o Deus do poder, Deus da prosperidade, Deus da juventude. Mas o que é idolatria? O versículo 4, ele vai se tratar exatamente disso. Idolatria aqui é o principal ponto. A condenação aqui é muito maior sobre como nós vivemos para nós mesmos do que a gente pegar agora um pedaço de madeira e fazer algum tipo de objeto, ou pegar um pouco de barro ou argila e agora esculpir algum tipo de animal e a gente deixa secando no sol ali, a gente coloca dentro do nosso quarto, numa prateleira, e agora a gente começa a prestar culto para esse objeto. Eu mesmo, brinco de massinha com Isaac às vezes, e eu tento fazer algum tipo de animal, eu gosto de fazer cavalo, centopeia, mas ele mesmo faz até melhor que eu. Esses dias atrás ele fez o Mickey Mouse. Então, eu sou um zero à esquerda nesse tipo de trabalho manual. Então quer dizer que esse versículo aqui não vai se encaixar muito na minha realidade, já que eu sou tão ruim em fazer esse tipo de coisa. Mas eu tenho um problema aqui, que é o problema mais sério, que é o principal problema aqui desse versículo. É essa argila, é esse barro que existe dentro do meu coração, que agora vai transformar tudo aquilo que é ídolo, tudo aquilo que eu desejo mais do que Deus. Um ídolo, ele nunca vem pronto. Você, como eu, já deve ter ido em alguma feira artesanal. Eu tive no Egito um tempo atrás e comprei uma esfinge em miniatura. Ela já veio pronta, ela já veio seca, ela era feita de algum tipo de barro, algum tipo de pedra ali. Mas o nosso coração, ele não é assim. A gente cria e recria ídolos o tempo todo. A gente deseja coisas que não temos, ou eventualmente a gente tem coisas e colocamos essas coisas como prioridade, como objeto principal de adoração na nossa vida. Você pode pensar em algumas coisas essa manhã comigo aqui. Segurança no trabalho, sua família, divertimentos, bens de consumo, até pecados, desejos imorais, por exemplo. Hoje eu compro um carro, estou feliz com aquele carro, estou satisfeito com ele, mas lança um modelo mais novo e agora eu estou desejando aquele modelo mais novo e agora eu começo a criar agora um ídolo através daquele carro. Veja que a argila, o barro dos nossos corações, eles começam mais uma vez a transformar em ídolo, que nos dá essa falsa impressão agora de segurança através dessas coisas. Sempre sendo moldados agora e tomando forma dentro dos nossos corações. E ainda mais, o nosso coração ele tem uma capacidade muito única. Ele cria e recria muitos ídolos o tempo todo. Porque sempre estamos buscando agora maneiras de adorar a Deus através de coisas que se encaixam dentro da nossa própria conveniência, como aqueles egípcios. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como está a argila do seu coração, o barro dentro do seu coração? Quais são os ídolos que você tem criado, moldado e transformado importantes na sua vida? Veja aqui que existe uma pequena diferença entre idolatria e cobiça. Eventualmente você pode estar quebrando até 2 mandamentos em um só. Você pode estar cobiçando muito algo e colocando esse algo como objeto de adoração que você deveria estar dando somente ao Deus vivo. A gente pode lembrar de Jesus ali no Monte das Oliveiras, poucas horas antes da crucificação, aquele momento tenso, aquele momento angustiante, aquele momento de sofrimento. Nos versículos 41 e 42 do capítulo 22 de Lucas, vai dizer: ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O próprio Jesus, que era homem perfeito, Deus perfeito, que em tudo foi tentado, mas não pecou, ele estava totalmente confiante na vontade do Pai. O coração do nosso Salvador, que era sem pecado, estava completamente no lugar certo, debaixo e confiante completamente na vontade de Deus. Uma característica aqui, a gente está falando de barro, a gente está falando de pedra, a gente está falando desse tipo de coisa, é que Deus, ele é descrito na própria palavra dele, que ele é uma rocha viva, é uma pedra que não pode ser mudado, ele é imutável. Samuel vai dizer:
exaltado seja o meu Deus, rocha da minha salvação. Ele diz em 2 Samuel 22:2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza. O salmista vai se referir em Deus como sua rocha. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Isaías vai dizer, confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é rocha eterna. Mais uma vez o salmista, em Salmo 62:2, só Ele é minha rocha, a minha salvação e meu alto refúgio. Os ídolos do nosso coração são adaptáveis, mas Deus, Ele é imutável. É um atributo que não muda. Se Ele deixasse de ser imutável por causa das nossas conveniências, por causa do jeito que a gente acha que Ele deveria ser, quer dizer que Ele não era Deus. Se Ele não fosse imutável, tivesse que acrescentar esse atributo a Ele, quer dizer que Ele precisaria de algo externo a Ele para se tornar Deus. Mas Deus é perfeito em tudo e Ele é imutável. Então, diferente aqui da argila, do barro dos nossos corações, que vão mudar agora, segundo as circunstâncias, as situações, Deus, Ele não muda. Se você tentar agora mudar e moldar Deus segundo a sua própria conveniência, você vai pegar aquele Deus e vai tentar fazer tanta força e Ele vai continuar como Ele é, Deus. Mas qual que é o nosso consolo aqui? É que o seu amor, o amor de Deus pelos seus eleitos, também não vai mudar. Não importa o que eu faça ou o que você faça, se estamos em Cristo Jesus, vai ser maior que o nosso pecado, vai ser maior que qualquer falha que a gente cometa. Ele não muda e você e eu não podemos mudar esse Deus. E é exatamente isso que nos traz esperança. Deus, Ele é Deus, independente da minha conveniência, independente da sua conveniência. Seguindo aqui o texto, como a gente lida agora com imagens? Será que todo tipo de representação artística deve ser condenada por nós? Será que todo tipo de imagem ele é sempre ruim? Um pouco mais tarde, ali no capítulo 31 de Êxodo, a gente vai ver a descrição de que o Espírito Santo ele desceu ali e capacitou aquele povo para trabalhar com ouro, prata, lapidar em madeira, trabalhar com todo tipo de artesanato. Esse mandamento aqui, ele não vai rejeitar que a gente possa ser criativo, trabalhar com estética e nos preocupar com essas coisas. A gente tem um contexto, por exemplo, do Antigo Testamento. A gente tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de ouro, tanto por dentro como por fora. Tinha adornos ali na tampa. Tinha querubins esculpidos para deixar mais bonito. Tinha recomendações para isso. A gente tem o templo, que era feito de ouro, de prata. Era feito de um tipo de linho fino, bem comum daquela época ali. Também com muitos ornamentos na parte de dentro do templo. Querubins de ouro. Deus preza sim pela estética. A gente tem pessoas aqui na igreja que trabalham com design de interiores, trabalham com arquitetura, trabalham com marketing. Nossa equipe de comunicação se preocupa em entregar algo bonito aos olhos, eventualmente para compartilhar um versículo, uma citação, um evento que a gente faz aqui na igreja. A gente preza também pela estética do culto. Vocês podem lembrar aqui na época de ceia, a equipe de hospitalidade vai colocar adereços aqui na mesa, vai deixar tudo muito bonito esteticamente para a gente. Olha esse lugar, por exemplo, um lugar bonito, um lugar confortável. Essas coisas representam uma qualidade de Deus. Deus é um ser que preza pela excelência, porque dele vem tudo que é belo. A questão aqui é que Deus não quer que a gente faça uma competição daquilo que é belo vindo dele com com a adoração que a gente deve dar somente para esse Deus vivo. É o que está no versículo 5 aí. Não adore essas coisas e nem preste culto a elas. Ou seja, a proibição aqui não é de inventarmos coisas, a gente priorizar o belo, buscar ter uma estética atraente, e sim usar tudo isso como objeto da nossa adoração. Os israelitas viviam junto com egípcios que faziam muitos ídolos segundo a sua conveniência e eram retratados também com todo tipo de animal, mas Deus vai expressar também claramente aqui que não quer ser representado nem adorado por nenhuma imagem das coisas que criou. E por quê? Porque são menores do que Deus. É impossível Deus ser retratado através da sua própria criação. No versículo 14 de Jeremias 10, vai dizer: todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida.
Um pouco anteriormente aí, no versículo 6, vai dizer que não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Eu volto a dizer aqui que o problema não são as imagens, e sim a adoração a elas. Imagens e retratações muitas vezes são até boas. Quem aqui é mais das antigas vai lembrar na IBD, eu mesmo quando era pequeno lá na minha antiga igreja, a gente tinha aqueles flanelógrafos verdes assim, e as professoras colavam ali retratações bíblicas, e a gente aprendia um pouco melhor, a gente conseguia visualizar melhor uma história, porque numa formação de uma criança, isso ajuda na compreensão de um texto bíblico ou uma história bíblica. O que dizer da Bíblia para criança? A gente tem lá em casa a Bíblia para criança também, e a gente usa isso para ensinar aos nossos filhos. Na formação deles, eles conseguem agora visualizar um pouco melhor aquilo que eles estão aprendendo. A gente pode pensar no símbolo da Igreja da Trindade, a gente pode pensar na cruz celta que a gente usa no momento das nossas ceias. Podemos lembrar de diversas pinturas de Caravaggio, por exemplo, que retratam histórias bíblicas de forma belíssima. Em 2007, a Folha de São Paulo ela fez uma pesquisa muito interessante, muito inusitada. Ela pegou alguns arquitetos, e tanto renomados tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e a ideia ali é que eles avaliassem todo tipo de estrutura, de arquitetura, de prédios grandiosos ali na cidade de São Paulo. E a ideia ali é que depois de um tempo de avaliação, eles decidissem qual que era o prédio mais feio da cidade de São Paulo. Então se deu aquele tempo para eles pensarem, eles viram então monumentos grandes, eles viram arquiteturas não acabadas, eles viram prédios grandiosos, eles viram até favelas que estavam em lugar de destaque na cidade de São Paulo. E depois de muito tempo ali, eles elegeram aquela igreja Deus é Amor, a sede da igreja Deus é Amor, como o prédio mais feio da cidade de São Paulo. Quando a gente não preza o belo, isso também dá um testemunho de um falso Deus. Como que Deus pode ser belo e a sua criação ser feia? É claro que a gente tem que ter sabedoria dependendo do caso. Philip Ryken, ele vai dizer em um de seus livros que num dado momento da sua igreja eles decidiram tirar a cruz de dentro do templo, porque eles estavam num conflito ali com os católicos, e pessoas perguntavam para ele: puxa, pastor, por que você tirou a cruz? E ele respondia: porque a cruz tem que estar dentro da nossa mensagem. Cristo morto e ressurreto tem que ser o centro da nossa mensagem. O poder do símbolo, ele está naquilo que ele representa, e não naquilo que ele é visualmente. Por exemplo, a gente pode adorar o milagre, e não adorar o Deus do milagre, ou o Senhor do milagre. A gente vê o milagre, a gente fica feliz pelo milagre, a gente regozija com o milagre, mas a gente esquece daquele Deus, daquele Senhor que realizou aquela maravilha. É claro que a cruz é um símbolo que é nosso, a gente pode usar sem medo, mas muito mais que um símbolo que a gente pode ver, a cruz precisa estar em primeiro lugar na mensagem que a nossa igreja prega. Cristo morto, crucificado, ressurreto, é o centro da nossa mensagem. A igreja do falecido teólogo R.C. Sproul, nos Estados Unidos, chamado St. Andrews, está cheio de ilustrações, cheias de vitrais, e também eles têm muitos adereços no culto. Só para vocês terem uma ideia aqui, no domingo, então, de manhã ou à noite, começa com um diácono vestindo uma túnica branca, né? E ele segura aqui uma cruz de ouro com uma haste, e ele vai andando em procissão aqui no meio do templo, e atrás vai o ministro da palavra, aquele pregador que vai pregar de manhã ou à noite, ele vai com a Bíblia aberta, aí ambos vão andando em procissão, esse ministro da palavra está com uma toga genebrina, aquela toga preta, e ambos vão andando em procissão ali no meio do templo, e quando aquele diácono chega ali perto do culto, ele coloca aquela cruz ali do lado, e aí sim as pessoas se sentam. Será que no contexto que a gente vive aqui, no Brasil, perto de Aparecida, com um contexto muito católico, será que se encaixa essa realidade? Mas uma aplicação importante aqui, Deus permite que a gente faça arte, que a gente nos importe com estética. A proibição é que a gente adore essas coisas e que elas sejam representações de quem Ele é. O que vai nos levar a gente agora para o nosso segundo ponto, a adoração. A adoração. Percebemos que o problema principal aqui com esse mandamento é a idolatria e não a imagem em si.
Se por um lado o nosso coração ele cria e recria muitos ídolos que são moldados segundo os nossos desejos pecaminosos, a gente tem recomendações e orientações claras aqui nesse texto de não só agora a gente abandonar esses ídolos que a gente encontra no primeiro mandamento e agora parte desse segundo mandamento, mas agora a gente direcionar a nossa adoração somente para esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro. Mas será que Deus aceita todo tipo de culto? Será que a gente encontra aqui na Bíblia parâmetros para a gente adorar esse Deus? A gente pode ver alguns exemplos bíblicos de adorações que foram direcionadas para Deus, mas Deus refutou, Deus não se agradou. A gente pode lembrar desde o princípio ali, Caim. Em Gênesis 4:3, a gente tem Caim ofertando a Deus com os frutos da terra, coisas que ele produzia, mas o que vai acontecer aqui? Deus vai rejeitar a sua oferta. Deus sondava o coração de Caim, sabia que ele estava ofertando só por aparência, sabia que ele queria barganhar com Deus. Em contrapartida, a gente vê Abel, sendo dito aqui em Hebreus 11:4, que Abel, pela fé, fez uma oferta muito mais extraordinária que seu irmão Caim. Veja a diferença, uma pessoa que vive pela fé e outra pessoa que vive por obras, que vive por aceitação. E quantas vezes somos igual Caim? A gente esquece que Deus está sondando os nossos corações e a gente faz o que faz por aparência. A gente vem aqui no culto, no domingo, porque é um momento social gostoso que a gente quer estar, mas a gente esquece o motivo que a gente está aqui adorando a Deus. Até nos momentos da oferta, a gente entrega a oferta achando que a gente está barganhando com Deus agora. Eu estou dando isso porque eu vou receber aquilo. Abel, ele ofertou pela fé. A gente lembra de Nadab e Abiú, que ignoraram completamente as recomendações vindas de Moisés, prescritas na Bíblia pelo próprio Deus, de como deveria ser oferecido incenso. Então, com o coração orgulhoso que eles tinham, eles abandonaram tudo o que estava escrito ali na palavra de Deus e acenderam fogo estranho e foram fulminados por isso. A gente pode lembrar de Uzá tocando a arca também. Deus tinha recomendado que somente levitas tocassem a arca, e ele também tocou a arca, também não obedecendo recomendações do próprio Deus. Temos Saul, que também ofereceu holocaustos a Deus e foi rejeitado por Samuel. Saul, um rei orgulhoso, que quis ser sacerdote, que quis estar na posição de sacerdote também, além de rei, e também foi rejeitado a sua oferta. Um rei querendo ser sacerdote. A gente tem no Novo Testamento Coríntios, em 1 Coríntios 11:28, que tomaram ceia agora de modo displicente, diferente do modo que Deus havia descrito na sua palavra. Por outro lado aqui, a gente tem direcionamentos bíblicos, então, para a gente adorar a Deus da maneira certa. Por exemplo, aqui na nossa adoração comunitária, a gente tem o princípio regulador do culto. Como que a gente deve adorar a Deus e por que a gente adora do jeito que a gente adora? Temos pelo menos aqui 5 parâmetros. Em resumo aqui, o princípio regulador, que é uma herança da reforma, vai afirmar que tudo que a gente faz na adoração a Deus tem que estar completamente fundamentada na própria palavra de Deus. Temos 5 parâmetros: ler a Bíblia, pregar a Bíblia, orar a Bíblia, cantar a Bíblia e ver a Bíblia, ou ver a palavra de Deus através das ordenanças. Esses 5 elementos aqui, eles são essenciais para a vida, saúde e até mesmo para a santidade da igreja. Primeiro ponto aqui, ler a Bíblia. Paulo vai dizer em Timóteo 4:13, até a minha chegada, aplica-se na leitura. Deus ordena que leiamos a Bíblia regularmente aqui na nossa adoração pública, mas também na nossa adoração particular. A gente separar um tempo de leitura bíblica vai expressar o valor que a gente tem para com a palavra de Deus. Mostra que a gente quer ouvir a palavra de Deus, daquilo que Ele próprio revelou para nós através da sua palavra. A gente reconhece que até o crescimento da igreja, o crescimento saudável da igreja, ela está debaixo do poder da palavra de Deus. É nos reafirmado em Mateus 4:4 aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós reconhecemos nossa fraqueza e somos lembrados principalmente daquilo que Deus quis nos revelar para nós pecadores. Se a gente declara tudo isso, e se a gente relembra tudo isso, a gente precisa lutar diariamente para não negligenciarmos a leitura da palavra de Deus, que é uma forma de adoração a esse Deus vivo. Ponto número 2 aqui, pregar a Bíblia. Lemos em 2 Timóteo 4:2,
prega a Bíblia, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Deus ordena que pastores pregam a palavra, mas não só pastores. Nós cristãos precisamos pregar a palavra. Através da pregação da palavra é onde pecadores vão ouvir do Evangelho. Se a gente tira a pregação da palavra, a gente vai comprometer completamente essas almas que Deus nos entregou para ouvir a palavra de Deus através da nossa boca. É por isso que aqui na Igreja da Trindade as pregações são todas voltadas para o Evangelho. Cristo morto, ressurreto, ele sempre precisa ser o centro da nossa mensagem. Ponto número 3, orar a Bíblia. Em 1 Timóteo 2,1, vai dizer que, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Esse mandamento aqui é nos dado no começo de um capítulo, onde Paulo está reforçando para Timóteo a importância de ele colocar a oração como coisa principal ali naquela comunidade. Ele estava reafirmando isso para Timóteo, para aquela liderança. Quando a gente fala com Deus agora, citando a própria palavra, isso vai transmitir a ideia que a gente quer se aproximar de Deus nos termos que Ele mesmo instituiu para a gente, não do jeito que a gente mesmo quer. E a gente tem vários tipos de oração aqui. Temos a oração de adoração, que foca agora no louvor a Deus, pelos seus atributos, por suas perfeições. Oração de confissão, onde a gente confessa agora os nossos pecados a esse Deus santo, a esse Deus trino. Oração de gratidão, expressa a nossa gratidão por bênçãos físicas, espirituais e até materiais. Todas essas orações, elas reconhecem nossa total dependência de Deus. Número 4, cantar a Bíblia. Em Efésios 5,19, lemos que, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Toda a igreja de Éfeso aqui, ela foi instruída agora a edificar uns aos outros através de cânticos, através de música. E as músicas precisam estar pautadas e baseadas na palavra de Deus. E por último aí, ver a palavra ou ver a Bíblia através das ordenanças. Em Lucas 22,19, vai dizer, fazei isso em memória de mim. Temos o privilégio agora de, como igreja, aplicarmos as ordenanças instituídas por Deus. As ordenanças, elas são retratações dramatizadas do Evangelho, em que são dirigidas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e nos assegura do poder do Evangelho e a nossa participação nesse Evangelho. O pão, o vinho na ceia do Senhor, eles vão retratar o corpo e o sangue de Cristo partido na cruz, derramado pelos nossos pecados. São uma recordação visual agora da obra de Cristo na cruz. No batismo é retratado nossa morte espiritual pelo pecado, nosso sepultamento com Cristo, mas também nossa ressurreição com Cristo para uma nova vida. A gente pega o pão, a gente bebe o vinho, isso também são meios de graças instituídos por Jesus, e Deus nos assegura do poder do Evangelho e a nossa participação nesse Evangelho. A gente pode lembrar rapidamente aqui da liturgia do nosso culto, aqui da Igreja da Trindade, que você viu essa manhã. Tudo que a gente faz aqui tem um propósito, tudo que a gente faz tem uma razão. A gente começa com a leitura da Palavra de Deus e a adoração a esse Deus Santo, a esse Deus Trino. A gente reconhece atributos do nosso Deus, a gente exalta a sua majestade, a gente coloca esse Deus Trino como objeto principal do nosso culto. Depois desse momento, a gente canta a palavra de Deus. Canções bíblicas, canções como a gente viu essa manhã. Tu és soberano, por exemplo, um atributo de Deus, reafirmando isso aqui como comunidade. Não há outro Deus como Jeová, não há no céu, não há na terra, não há no mar. A gente acabou de ler esse mandamento aqui. Maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Salvação somente pela graça e não por obras. Após essa música, a gente tem a oração de gratidão. Deus tem feito grandes coisas por nós, e a gente reconhece isso. A gente separa um momento de oferta, onde que a gente lembra que tudo pertence a Deus. Se a gente entrega aquilo, o nosso dinheiro, nossos bens financeiros, a gente lembra que Deus é detentor de tudo. E a gente está só reconhecendo o senhorio e o poderio de Deus nas nossas vidas. A gente lê texto sobre isso, a gente ora sobre isso.
A gente tem um momento de confissão de pecados, onde juntos agora como igreja, a gente separa um tempo agora para derramar os nossos pecados perante o trono de graça. E a gente sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e viveu uma vida perfeita, e Ele é o mediador entre nós e Deus. A gente ora também texto, a gente lê texto sobre isso, ora sobre isso. A gente tem agora a promessa que nos relembra que somos salvos por Cristo Jesus. Temos até a parte da transição, onde a gente reconhece que Deus traz visitantes para ouvir do Evangelho. Mostra a programação da igreja, mostrando que a gente tem uma vida também de igreja durante a semana. A gente tem esse momento que estamos agora, a pregação da palavra, onde a gente submete completamente aos ensinos de Deus. A gente prega aqui Cristo. Cristo é o centro da nossa mensagem. A gente encerra o culto com a bênção apostólica. Declaramos que tudo que fazemos foi feito para a honra e glória de Deus. E esse mesmo Deus é o Deus que nos abençoa. Não só nesse culto, mas nos abençoa durante a semana. Tudo que a gente faz aqui na Igreja da Trindade são parte da adoração que a gente dá somente a Deus, como cristãos salvos por Cristo Jesus. É claro que essa adoração a gente dá aqui no culto, mas ela se estende para durante a nossa semana. A gente adora Deus através desses elementos também. Mas veja como é importante a gente afirmar essas coisas juntos aqui. Cada um de vocês, cada um de nós, é importante estar aqui regularmente na igreja. Quando um de vocês falta ou não está regular aqui, o corpo sente. O corpo precisa reafirmar esses motivos de adoração juntos como igreja. Que a gente possa colocar isso como prioridade. Não deixar que outras coisas, muitas vezes superficiais, nos tirarem aqui do culto regular. O privilégio que a gente tem aqui de estar em pacto com outros irmãos, salvos por Cristo Jesus também. Antes do nosso último ponto, e com essa problemática que eu vou citar agora, eu queria encerrar com esperança, que é o nosso terceiro ponto. Alguns vão usar a segunda parte do versículo 5, que vai dizer que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, como se existisse aqui algum tipo de maldição hereditária. E é nas cinzas dessa mentira que eu vou encaminhar para o último ponto daqui a pouco. 3 pontos rápidos sobre maldição hereditária aqui. Ponto número 1. Quem visita aqui a iniquidade é o próprio Deus e não o diabo. Esse trecho aqui ele vai dizer mais sobre consequências de pecado e não o agir do Espírito Santo para a salvação de alguma pessoa. Ou seja, não quer dizer que uma geração não serviu a Deus, desrespeitou o nome de Deus, que a próxima geração também está fadada a cometer os mesmos erros. Mas existem consequências de pecado. Pensa numa família, por exemplo, que pratica algum tipo de ocultismo. É claro que aquele pecado vai reverberar e vai ter consequências nos seus filhos, eventualmente nas próximas gerações. Mas isso não vai definir o agir do Espírito Santo para a salvação de alguma pessoa nesse contexto. Ponto número 2. Quando é dito terceira e quarta geração, o ponto principal aqui é mostrar quantidade e não um tempo determinado. Pensa que quantificar aqui em gerações seria mais fácil para o entendimento daquele povo ali. Eles viviam gerações, eles se preocupavam com esse tipo de nomenclatura. Então o principal ponto aqui é mostrar agora o contraste entre terceira e quarta geração versus 1000 gerações, que a gente vê no versículo 6, que a gente vai ler daqui a pouco novamente. Ponto número 3 aí, temos exemplos bíblicos agora para provar que seus pais e família não definem quem você é em Cristo Jesus. Olha, por exemplo, comigo o exemplo do rei Acaz, em 2 Reis 16. Rei Acaz foi um rei completamente perverso, completamente mau, que desagradou a Deus. Olha como ele é retratado aí nos versículos 2 a 4. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. O tipo de sacrifício que eles faziam com os bebês era algo terrível.
Eles tinham ali a estátua do Deus, e essa estátua era com as mãos juntas, inclinadas para frente. E esse Deus era feito ali de um tipo de pedra maciça, e aquecia-se agora essa mão, e essa mão começava a ficar vermelho, fumejante, e eles colocavam os bebês ainda vivos ali nessa mão para sacrificar. Realmente esse rei, ele era perverso, ele era um rei que desonrou a Deus. Mas será que seu filho, então, Ezequias, foi um rei ruim também, já que seu pai foi tão perverso? Olha comigo aí no capítulo 18. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Versículo 5. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Meus irmãos, sua família, seus pais, não definem quem você é em Cristo Jesus. Cristo te deu uma nova identidade quando Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Não deixe que essas mentiras de maldição hereditária, eles possam te enganar, porque você realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus vai dizer também em João 9, 1-3, quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus vai responder: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E realmente, é das cinzas, então, dessa mentira, que a gente encontra esperança para o nosso último ponto. Vamos ler novamente o versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se por um lado, então, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, a misericórdia de Deus vai durar até 1000 gerações, ou seja, vai durar para sempre. Mas em vista de tudo isso que a gente viu hoje, será que por nossas próprias forças temos condições de amar e guardar os mandamentos de Deus? Será que a gente consegue cumprir tudo aquilo que Deus recomenda para nós, para daí sim agora a sua misericórdia durar até 1000 gerações? Se você é como eu e se vê constantemente quebrando esse segundo mandamento, qual que é a esperança para nós essa manhã? Salmo 24 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ninguém jamais cultuou como Cristo. A gente precisa agora reconhecer nossa incapacidade de guardar os mandamentos e depositar nossa fé somente nesse homem. Porque só existe um que cumpre todos os mandamentos, só existe um que viveu de forma perfeita e fez a vontade do Pai. Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, que viveu, que morreu, que ressuscitou. Ele pregava, ele orava, ele cantou a palavra de Deus com o coração puro, sem pecado. Ele não fez ídolos, porque ele era a própria imagem de Deus encarnada. Na cruz agora, irmãos, a gente encontra agora essa justiça de Cristo por nós. A gente encontra perdão de pecados, a gente encontra reconciliação com esse santo Deus. Se você está aqui essa manhã e está sentindo o peso do pecado nas costas, se você acha que seguindo uma lista de regras moralistas você vai conseguir uma aceitação para com Deus, se você está cansado já de cumprir regras e achar que com isso você vai ser um pouquinho mais santo e você quebra alguma da sua própria regra e você se vê longe de Deus, que você possa nesse momento, nessa manhã aqui, depositar os seus pecados na cruz de Cristo,
lembrar da obra de Cristo que Ele fez por mim e por você. E que através agora dessa verdade, através agora dessa certeza, que tudo isso Ele possa redundar em adoração ao nosso único Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos traz esperança. Ela nos condena porque somos pecadores, mas nos traz esperança também em Cristo Jesus, na obra de Cristo pelos nossos pecados, aquele que viveu de forma perfeita, morreu, padeceu sobre Pôncio Pilatos, mas ressurgiu, ressuscitou e nos deu essa nova vida para que vivamos nele, através do Teu Evangelho, que possamos agora depositar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas culpas no trono de graça, na cruz, lembrando que Cristo é esse mediador perfeito, que agora nos leva para esse Deus santo, esse Deus que nos dá misericórdia até 1000 gerações, esse Deus imutável que não muda, uma rocha eterna. Senhor, nos traz consolo e nos traz a certeza de salvação essa manhã. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, não depositou esperança completamente em Cristo Jesus, que esse seja uma manhã que a pessoa possa fazer isso e possa reconhecer os seus pecados. Para nós que já somos salvos em Cristo Jesus, que possamos relembrar dessa certeza, possamos viver em cima dessa certeza. Obrigado por tudo, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.